Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. E hoje, para essa sexta-feira, que é o dia 7 de março, já no tempo de Quaresma, nós vamos pedir a Deus a luz para discernir hoje esse Evangelho de Mateus, capítulo 9, que nós vamos meditar nesse momento. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos então agora iniciar a proclamação desse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso o amigo do noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, a gente pode iniciar essa reflexão muito simples, curta, hoje no Evangelho de Mateus, com uma pergunta. O que é mais importante para nós? Cumprir o ritual pelo ritual ou reconhecer a presença que torna até o ritual desnecessário? O que seria mais importante? Reconhecer a presença? Sim. Então, aqui está o ponto desse Evangelho para hoje. Nós temos a imagem do noivo e seus amigos. Jesus criou essa imagem. E a questão de fundo é o seguinte: a busca por méritos não faz sentido na religião. Através de práticas ascéticas, sim, mas é busca do mérito pelo mérito, que não é o coração da fé. O coração da fé é a presença. É uma presença que a gente tem que reconhecer, e essa presença é de Cristo. Os fariseus, eles jejuavam, sim, 2 vezes por semana. A gente recorre a Lucas capítulo 18, e a gente vê eles falando isso lá. E eles seguem a tradição. Porém, vem a indagação aqui, né? Por que teus discípulos não jejuam? Se eles jejuam até 2 vezes por semana, por que os seus discípulos que seguem a Jesus não jejuam? Foi a pergunta deles, que expõe uma visão mecânica da espiritualidade, como bem sabemos. Eles confundem a devoção com a disciplina e não reconhecem a presença. É um ritualismo. E Jesus, ele não condena o jejum, mas ele questiona o timing. O momento que eles estão colocando isso, ou querendo dizer que isso seria necessário, não é necessário, enquanto que Jesus está ali entre eles. É como se você está no meio de uma festa, com o dono da festa, se banqueteando, se alegrando com ele e vai jejuar. Faz sentido. Então, Jesus não questiona o valor do jejum, mas questiona o timing, o momento certo para fazer isso. Podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Não, não faz sentido. Porém, eles não veem a presença do noivo e não reconhecem isso. Se nós formos entrar na Escritura mesmo mais a fundo, o jejum na Bíblia expressa luto, mas expressa também ardente desejo. Aparece como uma questão do luto lá em 1 Samuel 31, o jejum por causa do luto, a morte, a perca, né, de alguém, a dor. Mas também pode ser um ardente desejo, como Joel capítulo 2. Como jejuar pela chegada do Messias se ele está ali presente no meio deles? Então é isso que Jesus está colocando aqui. Existe uma alegria da presença, existe a imagem aqui que é colocada a imagem do noivo. Ou seja, isso remete ao Antigo Testamento, onde Deus é o esposo de Javé, lá em Isaías 54. Então, a imagem do noivo está presente na revelação, e Jesus usa essa imagem para expressar o seu relacionamento, né, com seus discípulos, embora os fariseus não conseguem perceber isso claramente. Então, Jesus, ele é o noivo Messias, Sua presença é um banquete de alegria, não faz sentido jejuar. Agora sim, quando ocorrer a ausência dele, que Jesus já prevê a sua morte, aqui no versículo 15, na parte B, dias virão em que o noivo será tirado deles, então sim eles jejuarão, fecha aspas. Aqui sim, Jesus já está prevendo que vai vir um momento difícil de sofrimento, de perca, que é através da sua morte, já é uma predição da sua morte. Logo, o jejum será uma saudade da presença. Aqui no primeiro momento eles se alegram com a presença, depois eles vão ter saudade dessa presença. Aí sim vai vir o jejum. Logo, a igreja primitiva, ela jejuava inclusive na véspera da Páscoa. Tertuliano testemunha isso. A hora em que o noivo foi tirado, eles faziam jejum. Inclusive o jejum para nós no tempo quaresmal, na quarta-feira de cinzas, vamos abrir a quaresma, e sexta-feira da paixão, a morte. O momento em que o noivo foi tirado, a gente jejua também. Então, o jejum, ele tem um sentido espiritual. O jejum não é autoflagelação, não é sofrimento pelo sofrimento, isso é masoquismo, não é isso. Mas é um exercício de espera pela volta de Cristo. Então tem um sentido espiritual por detrás.
Claro, existe o perigo do ritual vazio. O nosso mundo pode ritualizar, mecanizar tudo, a gente sabe. Os fariseus transformaram o jejum em sinal de superioridade. Eles mecanizaram isso daí e passaram a usar isso como ostentação na vida deles. Mateus 6,16. Inclusive é falado isso lá. Agora, a prática religiosa sem o encontro com Cristo é como a semente sem a terra. Eu tenho até a semente, mas eu tenho a terra preparada? Eu tenho uma terra disponível para jogar semente? Bom, se eu não tenho a terra, então não adianta a semente. Ela vai ficar guardada ali, inutilizada, porque eu não vou poder jogar uma vez que eu não tenho uma terra preparada. Ora, São João da Cruz ele alertava uma coisa para nós no mundo espiritual, abre aspas, o que mais nos aproxima de Deus não é o rigor da disciplina, mas a intensidade do amor. Fecha aspas, a intensidade do amor. Então, nós temos que criar um relacionamento com a presença de Cristo em nossa vida. Aí sim vai fazer sentido o sacrifício, a penitência, o jejum, etc., mas se você tiver uma conexão com a presença dele, aí tudo faz sentido. Podemos colocar essas questões para a nossa vida hoje. Em minha vida eu tenho priorizado o ritual ou o relacionamento? O que tem mais peso na nossa vida? Isso tem conexão uma coisa com a outra? Será que a minha prática religiosa tem conexão com o desejo autêntico de conversão? Ou é uma coisa meramente mecânica? A gente tem que se perguntar sobre essas realidades, porque no tempo da Quaresma agora a gente vai ter que realmente pensar, meditar, ver o que a gente tem que mudar na nossa vida, orar, pedir para Deus mostrar as realidades que a gente não enxerga ainda na nossa vida. A gente vê a ponta do iceberg, só que para baixo só Deus vê. É lá que a gente tem que pedir, Deus mostra isso para mim. O que tem que mudar na minha vida? Está faltando autenticidade? Está faltando relacionamento com Cristo mais profundo? O que eu tenho que me converter daquilo que eu tenho que me converter? Tenho apegos demais na minha vida? Eu tenho muito amor a esse mundo e pouco amor a Deus? Só Deus vai mostrar isso, né? Quando a gente vai numa confissão, e agora é um tempo propício, a gente tem que meditar, rezar primeiro, para que Deus nos mostre as verdades. Aí a gente pode confessar. Vamos então agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.